Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo. Nós vamos aprender sobre um tema que é essencial para nós, que é sobre fé. Fé é uma pequena palavrinha, duas letrinhas, né? Mas tem um impacto gigantesco na nossa vida, né? Nós vamos ver sobre fé, a sua natureza e os seus heróis. Então vamos abrir o capítulo da Bíblia aqui que fala explicitamente sobre a natureza da fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Tá bom. Hebreus 11, de 1 a 3, diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então aqui é uma definição de fé que nós temos na palavra. Na palavra. Só que na nossa cultura, cadê? Aí. Na nossa cultura, fé é muitas vezes confundida com uma crença em alguma coisa irracional. Uns têm fé no seu time de futebol, outros têm fé na pessoa, outros têm fé em uma fase da vida, está vivendo uma fase da vida que não é muito boa. Aí ela fala assim: eu tenho fé de que é só uma fase, de que vai passar. E aí essas pessoas, elas vivem uma espécie de cegueira da fé, porque elas andam nas trevas e não conseguem enxergar a fé como deveria se enxergar. O cristianismo, por exemplo, ele chama as pessoas das trevas, e não para as trevas, das trevas para a luz. São diferentes realidades. E quando a gente não enxerga isso da maneira como que deve enxergar, a gente vai caminhando para as trevas. Só que nós temos um remedinho bom para isso, que é a fé. A fé nos tira toda a cegueira. Para algumas pessoas, né, se você está na igreja exercendo a sua fé, né, é algo assim, as pessoas vão falar, fizeram uma lavagem cerebral na pessoa, né? Porque essas pessoas estão cegas e elas não passa pela mente delas a transformação que pode haver na vida de uma outra pessoa. Então elas vivem cegas e querem que as outras pessoas continuem com elas vivendo a mesma cegueira. Então vamos lá. A fé, ela pode ser confundida aí com credulidade. O incrédulo é aquele que não tem a fé que nós temos. O crédulo é aquele que acredita em algo sem uma sólida razão. É uma pessoa crédula. Por exemplo, vamos abrir aqui 2 Pedro, segundo livro de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, aliás. Lá no versículo 16, vai dizer o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando a gente vai criando coisas da nossa cabeça, principalmente com relação à palavra de Deus, nós vamos sendo crédulos. Nós vamos acreditar em mitos, em fábulas, né? Domingo nós vamos falar na reforma ou deforma, né, sobre a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus e o que as pessoas acreditam ser a palavra de Deus. São duas coisas diferentes, né? A nossa fé, ela é estabelecida sobre o raciocínio coerente e consistente e sobre sólidas evidências, que no caso aqui são os testemunhos daqueles que viram e ouviram com seus próprios olhos e ouvidos.
E Hebreus capítulo 11, que nós lemos, nos traz vários destes testemunhos. Para a gente poder aprender sobre fé, primeiro a gente tem que aprender sobre o que não é fé. Um aspecto negativo, para depois nós vermos um aspecto positivo. Fé, por exemplo, não é um salto do escuro, de olhos fechados. Né? Um homem chamado Soren Kierkegaard, ele acreditava nisso. Você está com algum problema, né? É só você pular, que você vai encontrar a solução. É como se o problema estivesse aqui, nessa beirada, pula, sem ver, sem saber o que vai acontecer, o que está lá embaixo. Que no final de tudo, Deus vai estar lá com os braços estendidos, para poder te pegar, né? O próprio Jesus, ele recebeu uma oferta dessa. Digo com Satanás lá em Mateus capítulo 4, pula aí desse monte para ver se seus anjos não vêm te acudir. Era oferta, era um salto na fé que deveria ser dado. Mas fé não é isso. Fé não é um salto no escuro. Fé também, ela não é simplista. Aqui nós temos, né, que diferenciar, por exemplo, a fé infantil de fé como de uma criança. A fé infantil, ela é o quê? A Bíblia, por exemplo, fala sobre os neófitos. Os neófitos são os novos na fé. Aqueles que não têm uma fé madura, que precisam amadurecer a sua fé. Mas também tem aqueles que estão aí há muito tempo, né, dizendo que são crentes, mas ainda têm uma fé infantil. É diferente de uma fé como de uma criança. Aquela fé que é sincera, aquela fé, né, que é, né, ela olha, uma criança olha para o seu pai e para sua mãe, e o pai e a sua mãe são aquele, né, o que ela pode contar para tudo na vida. É o porto seguro. Eles sabem que podem encontrar refúgio no pai e na mãe. O próprio Jesus disse, né, para não impedir que as crianças viessem até ele. São duas coisas diferentes. Tem gente que vive uma fé infantil, ainda precisando de genuíno leite espiritual, como diz Pedro, e tem gente que tem a fé como de uma criança, uma fé, né, que é diferente de uma fé infantil. O que a Bíblia vai nos chamar? A Bíblia vai nos chamar a ser crianças, por exemplo, quanto ao mal, mas maduros no nosso entendimento, para ser diferente de uma fé infantil e para ter uma fé como de uma criança. Outra coisa que não é fé. Fé não é um sentimento de criança. Não é um sentimento. Por quê? Porque fé é uma resposta. Resposta de corpo e alma àquilo que Deus revelou na sua palavra. Nós lemos aqui, o que a Bíblia diz? A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. É aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Jesus lá em Lucas falou que bem-aventurado é quem? Quem não vê, mas crê. E o que é fé então? Sabemos o que não é fé, o que é fé? Porque aqui no dicionário, por exemplo, o que diz lá no dicionário? Fé é a coragem de acreditar, sem qualquer desconfiança, em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. Então, se a Conceição fala que ela vai pagar uma picanha para mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer baseado na fidelidade, olha a cara dela, na fidelidade da palavra dela, de que ela vai pagar uma picanha para mim. Isso segundo o dicionário. E com Deus? Eu posso duvidar da palavra da Conceição. Ela pode falar que ele vai pagar uma picanha para mim, mas ela não vai falar quando, né, nem aonde, né, nem qual picanha, né, pode ser o colchão duro, né? Ou colchão mole. Colchão duro mesmo, né? Pode ser colchão duro, mas Deus, com Deus é diferente. Deus, ele fala
E nós temos na palavra a convicção de que nós podemos esperar com certeza de que o que ele falou vai se cumprir. Outra coisa, uma coisa é crer que Deus existe. Outra coisa é crer em Deus. Se for perguntar para as pessoas aí fora, você crê em Deus? Você acha que Deus existe? Elas vão falar o quê? Sim. Algumas vão falar que não. Outros vão falar que sim. Aí você vai perguntar, mas que Deus é esse? Aí elas não sabem dizer que Deus é esse. É porque elas não creem em Deus. Elas creem que Ele existe. Mas qual Deus? Nesse mundo que nós vivemos aí, as pessoas podem ter vários conceitos do que é Deus. Lá na Índia existe mais de 500 deuses. É o rato, é o boi, é não sei o quê, né? Para nós aqui existe um Deus só. Essas pessoas falam isso porque elas não experimentam da confiança em Deus. Porque a fé, né, a palavra-chave para descrever fé é confiança. Eu só tenho fé se eu confio. E no nosso caso aqui, a fé está baseada na palavra de Deus, apenas na palavra de Deus. Confiar em Deus não é um ato de crença irracional. Deus, ele se revela a nós. Ele está aqui, tudo que eu preciso saber sobre Deus está aqui na Bíblia. E ele vai de Gênesis a Apocalipse nos dando razões para poder confiar nele, provando para nós de que ele é digno de toda a nossa confiança. Esse é o nosso Deus. A fé, ela compreende a essência da nossa esperança no futuro. Não é o futuro que nós estamos aguardando? Não é a esperança da volta bendita do nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos aguardando? Então isso significa que confiamos em Deus quanto ao futuro, baseados em nossa fé no que Ele fez no passado. Está tudo aqui na Bíblia. Não tem nada a ver com bola de cristal. Confiar em Deus, ter fé em Deus, é confiar naquilo que não é visto. Não sei se você já viu Deus, eu nunca vi, né? Ele. Significa mais do que acreditar que Deus existe, crer nele e confiar nele. Fé é isso, é crer e confiar. Existem para nós aqui alguns tipos de fé. Vocês podem falar aí, por exemplo, um tipo de fé que as pessoas têm. Oi? Fé que o santo faz milagre. Pode ser uma pessoa, pode ser o próprio santo da idolatria. Né? Pode ser. Mas o quê? Fé que algo vai dar certo, tipo um remédio. Pode ser também. Né? Aqui, desce daí. De olho, rapaz. Até perdi a linha aqui. Um teólogo chamado Luiz Berkhoff, ele vai dizer que existem 4 tipos de fé. Que tipos de fé são esses? Primeiro, a fé histórica. Vocês têm desconfiança do que significa essa fé histórica? Não? Tá. Fé histórica. Ela não tem um propósito moral ou espiritual. Ela é baseada em fatos e eventos históricos ou contemporâneos. Por exemplo, na arqueologia, alguma coisa vai ser achada aqui nos dias de hoje para comprovar algo do passado. Oi? Ela aceita, por exemplo, aqui, a verdade das Escrituras, como uma pessoa poderia aceitar um relato histórico no qual ela não está interessada pessoalmente. Então ela acredita naquilo ali, aquilo ali se deu lá no passado, né? Então eu creio, se não fosse isso aqui, eu não ia crer. Você pode saber aí que existem pessoas, por exemplo, que não são cristãs, mas que já leram a Bíblia toda.
E elas acham muito interessante a história por trás do que está escrito aqui. Somente isso. Elas creem que Jesus pode fazer milagres? Não, porque Jesus é apenas um personagem histórico. Na época de Jesus, por exemplo, né, havia pessoas que criam que ele existia, mas que não criam que ele tinha ressuscitado. Que ele tinha apenas desmaiado na cruz. É fé no Jesus histórico. Jesus existiu, né? Foi um camarada bom, foi legal, foi um homem que fez muita coisa. Mas só na parte histórica. Ela é muito ortodoxa, né? Ela pega aqui os miúdos da escritura, mas ela não está arraigada no coração. O que Jesus disse? Esse povo, o que ele faz, o povo? Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tiago diz o que lá? Né? Vocês creem em Deus? Fazem bem, muito bem. O diabo também crê. E treme. Muito mais do que muitos crentes. Ela está mais para o quê? Mais para uma fé humana do que para uma fé divina. Jesus existiu, foi legal o que Jesus fez, mas isso para a vida dela não faz diferença. Um outro tipo de fé miraculosa. O que vocês acham que essa fé aí significa? O nome já vai dizer, né? É uma fé em milagres. É uma fé produzida na mente de uma pessoa de que um milagre será realizado por ela ou em favor dela. Então ela está aqui vivendo o ambiente da igreja, buscando um milagre na sua vida. E enquanto esse milagre não acontece, ela está aqui. O milagre aconteceu, vai para outro lugar, vai ficar caçando um milagre, né? Ela não é acompanhada de uma fé salvadora. Enquanto Jesus não fizer algo por mim, enquanto Jesus não fizer algo pela minha causa, eu estou aqui. Ele fez, obrigado, foi embora. Né? Não há base bíblica para tal fé, mas nós não podemos negar que milagres existem. Já vimos isso na Bíblia, já vimos isso na nossa confissão de fé. Né? Deus é soberano, né? A palavra de Deus nos induz a esperar por milagres. Já vimos isso na nossa vida, né? Pequenos milagres, né? A transformação de uma vida é um milagre, respirar é uma espécie de milagre. Nós vemos isso, né? Nós somos chamados a guardar isso, mas a nossa fé não pode estar ligada de forma primária no milagre. Tem a fé temporal. Qual que é a fé temporal? Vocês acham aí que é o quê? Oi? Fé agora, amanhã não tem mais. Basicamente é isso. Por que tem fé agora, mas amanhã não tem mais? Porque ela não tem raízes em um coração regenerado. Não é um dos tipos de solo que Jesus falou lá, que o semeador sai a semear e lança a semente? É um dos tipos de terreno lá. Aquele que a semente pega lá, mas as coisas deste mundo, as fascinações deste mundo, as riquezas deste mundo, chamam mais atenção. E aí a semente não produz. É uma fé que não brota da palavra. Ela se baseia na vida emocional, por exemplo. Ou na busca por satisfação pessoal, em vez da busca pela glória de Deus. E ela não permanece, ela não se mantém nos dias, por exemplo, de provação, de perseguição. Que Deus é esse que permite que eu sofra? Que permite que eu seja perseguido? Eu não quero esse Deus não, vou embora. Quem possui essa fé, usualmente ela acredita ter fé verdadeira, mas ela não tem fé verdadeira, que é o último tipo de fé que é a fé salvadora.
a fé verdadeira, né? Ou seja, essa fé fica, filha, ela não é uma potencialidade do homem. Isso aqui não é o homem que produz. Ela, depois de implantada no coração do homem, é que o homem pode exercer ela. E quem é que coloca ela no coração do homem? É o Espírito Santo. E ela tem como objeto o Senhor. Não pessoas, não milagres, não alguma situação da vida. Ela tem como objeto o Senhor. O que ela é? É uma certa convicção produzida no coração pelo Espírito Santo quanto à verdade do Evangelho e uma segurança, confiança nas promessas de Deus em Cristo. E quando a Bíblia vai falar de fé, ela fala como uma atividade do homem, mas nascida da obra do Espírito Santo. É um pouco o que nós vimos domingo, a soberania de Deus com responsabilidade do homem, né? Nós somos chamados por Deus, nós respondemos em fé, é nossa responsabilidade responder em fé, mas nós só respondemos em fé porque houve um trabalho do Espírito Santo no nosso coração. Qualquer um pode dizer que tem fé, embora certamente sejamos chamados a professar a nossa fé. Só que a simples profissão de fé não salva ninguém. Batismo não salva ninguém. A profissão de fé não salva ninguém. O que salva é a fé no Senhor. É a fé em Cristo, em Jesus. As pessoas são capazes de honrar a Cristo com seus lábios, enquanto seus corações estão longe dele. Porque aquilo que os lábios dizem, sem nenhuma manifestação de fruto, não é fé salvadora. Você vai ver várias pessoas falando sobre Deus, falando sobre fé. Mas na vida delas, no testemunho delas, não existe fé. A fé, ela envolve um conteúdo. O conteúdo está aqui. É o Evangelho. É a palavra de Deus. Você vai ver alguns testemunhos de fé agora aqui. A Bíblia deixa claro que o Deus invisível se manifesta através das coisas que são visíveis. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 20. Deus não é visível. Nós não podemos ver. Mas nós cremos, por exemplo, que Ele está presente aqui hoje. Que Ele tem se manifestado de maneira tão clara para nós. Os céus proclamam a glória de Deus. Olhamos para a natureza e vemos a obra de Deus. Hebreus capítulo 11 vai usar aqui 3 palavras. Certeza, convicção e testemunho. Para poder falar sobre fé. Certeza por quê? Porque a fé para o cristão, a fé é para o cristão aquilo que o alicerce é para uma casa. É a confiança de que a casa não vai cair. De que você vai permanecer em fé com firmeza. É um pouco o que Jesus disse lá do insensato que constrói a casa sobre a areia e sobre a pessoa sensata que constrói a casa sobre a rocha. Essa rocha nunca vai desmoronar. Convicção, por quê? Porque ela é íntima, ela é dada por Deus, e nós podemos ter a convicção de que Ele vai cumprir o que prometeu. Diz o texto aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Tem que achar aqui no Hebreus, mas um versículo diz que nenhuma das promessas do Senhor falhou. Nenhuma delas. E essa convicção, ela está presente no nosso coração pela fé. Pela fé. E o testemunho, Hebreus 12, 1, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Uma nuvem de testemunhas, pessoas que estão vivendo nos dias que nós estamos vivendo e pessoas que já viveram antes de nós. São testemunhas para nós, porque Deus testemunhou para eles. Quem sabe a sua vida já não foi impactada pelo testemunho de alguma pessoa, pela forma de viver de alguma pessoa. Aqui nós vamos ver os exemplos. Testemunhos de fé. Onde? No Antigo e no Novo Testamento. Como que as pessoas eram salvas então, pastor? Na realidade aqui. Qual que sempre foi a base da salvação? Cristo. Ninguém antes da cruz ou desde a cruz poderia ser salvo sem a cruz. Se não tivesse a cruz na história humana, nós estávamos perdidos. Estava ruim o trem para o nosso lado. Porque a morte de Cristo pagou a pena por pecados do passado, do presente, do futuro. Aqueles que foram cometidos pelos que viveram sob o Antigo Testamento. Os que foram cometidos pelos do Novo Testamento. Os que foram cometidos por nós, que são cometidos por nós. Os que serão cometidos por nós e por mais uma série de pessoas. Mas no Antigo Testamento, por exemplo, eles tinham no que acreditar. Gênesis 3, versículo 15. Virá o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Está falando sobre Jesus. E é sobre essa promessa que eles viviam. Eles abraçaram a promessa e toda a sua esperança foi colocada nisso. Virá o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. E eles eram salvos baseado nisso. Eles tinham uma marca sobre eles, que era a marca da circuncisão, que era para mostrar como testemunho de que eles eram salvos baseado nessa promessa. No Novo Testamento, a promessa já havia sido cumprida. Cristo já tinha vindo, já tinha morrido. E agora eles eram salvos baseados na morte de Cristo, tendo a fé como condição para isso. Então, no Antigo Testamento, eles olhavam para frente. Fé no futuro. No Novo Testamento, eles olhavam um pouco para trás. Fé no passado. Fé naquilo que já tinha acontecido. E aí vem uma palavrinha muito importante aqui em Hebreus, que é pela fé. Ou seja, a crença na palavra de Deus. O que aconteceu na vida dessas pessoas que viveram pela fé? O que pode acontecer na nossa vida que a gente vive pela fé? Alguns exemplos aqui. Abel é o primeiro exemplo que se dá aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. O sacrifício de Abel, a entrega de Abel, a primícia de Abel, foi baseada no que ele cria por Deus e tinha sido ensinado pelo próprio Deus. Nós não sabemos a quantidade, mas já existia o ensinamento do próprio Deus. Aí foram os dois irmãos ofertar a Deus. Abel ofertou com sangue, Caim sem sangue. Abel deu a Deus a primícia de tudo que ele havia conquistado. Caim tentou dar um jeitinho. Foi um sacrifício de remissão, confessando ser um pecador. Quem era Abel? Abel era um homem justo por causa da sua fé. Mais uma vez, a relação da justiça de Deus com fé, da justificação com fé. E quem era Caim? Caim
diz 1 João capítulo 3, versículo 12, que ele não era filho de Deus. Ou seja, que ele não era uma pessoa salva. Por quê? Porque ele não tinha fé. Se ele tivesse fé, ele tinha feito a mesma coisa que o seu irmão Abel. Ele poderia ser um religioso, mas ele não era justo. E Abel aí é considerado o primeiro mártir da fé. Outro exemplo, Enoque, fé e prática. Pela fé, Enoque foi trasladado, diz o versículo 5. Enoque colocou a sua fé na palavra e viveu por ela, de tal forma que agradou a Deus. Diz a palavra lá em Gênesis. Enoque agradou a Deus. A fé de Enoque era uma fé que em crescimento. A fé em Deus cresce à medida que se tem comunhão com Ele. Se eu não tenho comunhão com Ele, se eu não tenho comunhão com a igreja dele, se eu não tenho comunhão com o povo dele, eu não tenho comunhão, não tenho fé. A minha fé não cresce. Esse deve ser o nosso desejo, de agradá-lo quanto de buscá-lo. Orar, meditar, adorar, ter disciplina, tudo isso nos ajuda a andar com Deus como Enoque andou com Deus. O mundo era diferente no mundo de hoje? Não era. Algumas coisas, sim, tecnologia, essas coisas mais secundárias. Mas aquilo que era essencial, não. Só que Enoque andou com Deus em um mundo perverso. Ele manteve a sua vida pura. E o que aconteceu com ele? Ele foi trasladado. O significado dessa palavra é levado de um lugar para o outro. Eu estou aqui, agora já não estou mais aqui, estou lá na frente. Sem ninguém ver. Ele nunca mais foi visto. Ele morreu? Ele não morreu. Ele foi trasladado. O texto até diz aqui, ele foi trasladado para não ver a morte. O que é preciso para nós, de alguma forma, sermos trasladados para o céu? Fé. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador é a palavra, essa palavrinha difícil aí, ó. Ismifapodotes. Imisfapodotes. Imisfapodotes. O TH tem som de F. Ou seja, aquele que premia ou compensa alguém ou algo. Foi o que Enoque fez. Enoque alinhou a sua vida de fé e a sua vida prática, sabendo que Deus era um galardoador, era um recompensador. Mas não foi pelas recompensas que ele viveu, foi pela fé. Outro exemplo, Noé. Noé alinhou aí fé e trabalho. Versículo 7. Pela fé, Noé. A fé dele foi baseada numa advertência divina. Eu vou acabar com este mundo, porque este mundo está muito mal. A maldade do homem já construiu uma arca, Noé. Hoje está difícil. Construa uma arca. E leva sua família para lá e leva um par de cada animal que existe aí. Noé começou a construir, né? O povo lá olhando, achando que Noé era louco, chamado de louco. Mas no final Deus falou e fez. A sua mente, ela foi alertada por Deus. Às vezes isso acontece com a gente, né? Diante de um diagnóstico, diante de um acidente.
A gente se afirma mais em, em Deus. O coração de Noé foi movido por temor. E ele agiu conforme Deus lhe havia dito. Naquela época, aqui, ó, ninguém jamais havia visto um dilúvio. Uma chuva forte, sim, mas um dilúvio, não. E as pessoas viam Noé construindo a arca ali e estavam nem aí. Zombaram dele. Só que a sua fé foi uma fé influenciadora. Olha aí, ó. Influenciou a sua família, porque todos os seus familiares foram salvos. E condenou o mundo todo. Porque a sua fé revelou a incredulidade dos outros. Não acreditaram que ia acontecer o dilúvio. Não creram que ia acontecer um dilúvio. Aconteceu. Jesus também usou, por exemplo, essa experiência como uma advertência para que as pessoas estejam prontas para a sua volta. Jesus disse lá em Mateus que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. O que as pessoas estavam fazendo nos dias de Noé? Comendo, bebendo, casando, trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo um monte de coisa. E não estavam nem aí para Deus. É diferente dos nossos dias? Não é diferente dos nossos dias. Não é diferente. Muitas pessoas não estão nem aí para Deus. Jesus vai voltar. Aí vai falar lá, né? Quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Porque as pessoas estarão vivendo as suas vidas. Será que ele achará fé na terra? No tempo de Noé, o povo estava de tal modo envolvido com as atividades do cotidiano que ignorou o testemunho de Noé. Veio o dilúvio, morreu. Só ficou a família de Noé. Outro exemplo aqui, Abraão e os patriarcas. Fé e espera. Começa aqui no versículo de número 8. Que horas agora? 8h44, está cedo. A fé de Abraão estava fundamentada no chamado de Deus. Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Que lugar é esse? Abraão não sabia. Só que ele teve fé. A fé dele estava fundamentada no chamado, porque para ele que era o quê? Ir para um lugar que devia receber por herança. Ó, Érica, amanhã você vai às 7 horas da manhã, lá não sei aonde, você vai receber uma herança. Você iria? Iria? Olha aí. Não sabe o lugar, não sabe a hora que tem que estar lá, não sabe o que vai ganhar lá, mas sabe que é uma herança. Aí ele fala que ia. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia. Então a ênfase está o quê? Sobre a promessa de Deus. A igreja começa aqui, sabia? A igreja começa aqui. Nós somos povo de Abraão. A descendência de Abraão começa aqui. Propriamente dita, a igreja vai começar lá em Atos capítulo 2. Mas de forma essencial, começa com Abraão. Começa a partir de Abraão. Outra coisa, Deus prometeu um filho para ele e para Sara. Mas quanto tempo que eles tiveram que esperar? Olha, 25 anos. Sara até riu, né? Eu sou velha já, não tem como ter um filho. Ela duvidou. Mas aconteceu. E aí Hebreus vai dizer aqui no versículo de 8 a 10, que Abraão obedeceu a Deus sem saber para onde estava indo. Que ele obedeceu a Deus sem saber de que maneira Deus realizaria a sua vontade. Versículos 11 e 12.
que ele creu e obedeceu a Deus sem saber quando Deus cumpriria as suas promessas. Versículos 13 a 16. Ele fez isso tudo pela fé. Pela fé. Ele obedeceu a Deus pela fé, sem saber que Deus operava de tal modo. Lembra lá, por exemplo, quando Deus pediu o que a Abraão? 25 anos, Deus deu um filho a ele. Qual era o nome do filho dele? Isaac. Chegou um momento que Deus pediu quem? Isaac. O que Abraão fez? Toma, está aqui. É seu. Isso foi o quê? Fé. Chegou lá na hora de tacar o punhal no seu filho, o anjo falou: para. A sua fé foi aceita. O seu sacrifício foi aceito. Ele foi chamado como? O pai da fé. Porque Deus desejava que Abraão sacrificasse o filho que ele próprio havia concedido. A vida de Isaac continha promessas. A igreja é a vida da igreja se desenvolvendo. À medida que andamos com Deus, os testes da fé tornam-se cada vez mais difíceis. Não é fácil andar com Deus. Nunca foi fácil andar com Deus. Nunca será fácil andar com Deus. Mas as recompensas são maravilhosas. Andar com Deus não é sinônimo de não ter sofrimento, de não ter dificuldades, de não ter dificuldades financeiras, de não ter dinheiro. Porque essas coisas são coisas terrenas, são coisas passageiras, são coisas visíveis. As recompensas que nós recebemos diante de Deus, por Deus, são invisíveis. Aí vem Isaac, filho de Abraão, né, que tinha bênção sobre ele. Para abençoar alguém é preciso ter bênção sobre nós, né, e continuou o legado de fé do seu pai. A vida dele tinha as promessas. Veio depois quem? Jacó, filho de Isaac. A sua mãe mostrou muita dificuldade em aceitar as promessas de Deus. Deus havia prometido que ele seria maior do que seu irmão, mesmo tendo nascido depois do seu irmão. Ele nasceu ali agarrado no calcanhar de Esaú. Só por essa promessa aqui, Rebeca não precisava manipular, não precisava fazer nada para que Jacó fosse abençoado. Lá na frente, Jacó travou uma batalha com um homem, que era Deus. E a partir dessa batalha, que ele começou a crer em Deus. E que a vida dele foi transformada. Depois dessa batalha, ele quis se reconciliar com seu irmão. 20 anos separados por causa de uma briga. Depois que ele passou a ter fé em Deus, né, a fé lhe trouxe uma outra realidade. O nome dele foi trocado de Jacó para Israel. Para a nação de Israel. Para a igreja de Deus. Abraão, Isaac e Jacó. Nenhum deles viu Jesus. Viu o cumprimento da promessa. Mas viram nas suas vidas o que Deus foi fazendo na vida deles. É impossível não admirar a fé deles, irmãos. Não é impossível. Vamos ver aqui outros exemplos. José, fé e perseverança. Vendido lá como escravo, foi dado como escravo. Ele acreditou na soberania de Deus. Demonstrou fé. Por exemplo, se ele cedesse à tentação da mulher de Faraó, ele ia ser morto. Ele foi preso, mas não foi morto. Preso, Deus abençoou ele. Ele pecaria contra o próprio Deus se ele cedesse àquela tentação. Mas ele foi abençoado e foi usado por Deus para salvar uma nação inteira. Isso nos mostra que vale a pena ser fiel a Deus. Outro exemplo, passando aqui um pouquinho. Moisés. O que aconteceu com Moisés?
Moisés procurou fortalecer a fé dos outros, por isso que ele é o libertador. Ele era filho adotivo de uma princesa egípcia, era para ele ser morto, não foi. A sua fé levou ele a recusar todos os direitos que ele tinha como príncipe, mas ele escolheu rejeitar isso tudo para viver igual o povo de Deus. Há 3 temas aqui relacionados à fé na vida de Moisés. Ele recusou pela fé, diz os versículos 24 e 25. O que é que ele recusou? Ser chamado filho da filha de Faraó. Ele deixou o palácio, nunca mais voltou ao palácio para se identificar com os escravos, para viver como os escravos. Ele sofreu pela sua fé, diz o versículo 26, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O que é que mais ele fez? Ele foi recompensado pela sua fé diante dos milagres de Deus. Deus sempre recompensa a fé autêntica. Nós não sabemos quando, mas a recompensa há. A fé fez ele sair do cativeiro, por exemplo, aqui, e entrar em nossa herança. Quando nós cremos em Deus, nós recebemos o que Deus pode fazer. Mas quando confiamos em nós mesmos, nós recebemos o que nós podemos fazer. O que o homem mesmo pode fazer. É aquela coisa, né? A gente planta, a gente colhe o que planta. Não é? E o que a Bíblia fala sobre esses homens? Já pensou, Conceição? Deus falando isso de você? Foram homens que o mundo não era digno da presença deles. Isso deve ser o que? O nosso alvo. A nossa meta. Né? A fé pode operar na vida de qualquer pessoa que tiver a coragem de ouvir a palavra de Deus e de se sujeitar à vontade de Deus. Isso é fé. Aí, homens e mulheres de fé, anônimos, não foram libertos de circunstâncias difíceis. Deus honra a fé. Deus honra a nossa fé. E como que Deus os via? Deus os via de modo totalmente diferente. E afirmou que o mundo não era digno deles. Já pensou falar isso de você? Falar isso de você, Bernardo? Falar isso da Larinha, tá dormindo. Mas Deus pode falar isso de cada um de nós. A fé nos permite recusar a aprovação do mundo e buscar somente a aprovação de Deus. A aprovação dos homens, estamos nem aí para elas. As pessoas que foram citadas aqui, né, Moisés e tantas outras, elas não receberam a concretização da promessa, mas receberam testemunho de fé. Estão no céu com o Senhor. A alma deles está lá. Estão se alegrando com o Senhor, com o próprio Deus, com o próprio Jesus, com o próprio Espírito Santo. Estão todos lá. Nós estamos aqui aguardando o dia que nós estaremos lá. A fé, ela olha para o futuro, porque é lá que se encontram as maiores recompensas. É no céu, não é aqui. E a nossa fé, ela vai crescendo à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus. Por isso que é importante estar presente nos estudos, nos cultos, porque a palavra de Deus, ela está sendo falada. E quando ela está sendo falada, ela vai nos amadurecendo. Em adoração, em fé, em oração. Todos os cristãos são chamados a viver pela fé.
Não há cristão que não viva pela fé. Porque a fé, ela é algo extremamente prático. O testemunho, ele é prático. Obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Deus fala, nós ouvimos, confiamos e agimos de acordo com aquilo que nós ouvimos e confiamos. Ó, 4 passos. Deus fala, nós ouvimos, nós confiamos naquilo que ouvimos e nós agimos, baseado naquilo que nós confiamos, ouvimos e que foi falado. A fé autêntica é capaz de esperar pelo cumprimento dos propósitos de Deus no tempo de Deus, porque ela é capaz de enxergar aquilo que as outras pessoas não podem enxergar, porque elas não têm a mesma fé que nós temos. Benção? Tranquilo? Alguém tem alguma coisa para perguntar aí, para poder acrescentar nesse assunto? Como é que está? Entendeu? Entendeu tudo? Então tá bom. Quem quer falar aí? Não? Então tá bom. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Nós vivemos nele e agora vamos ter um tempo de descanso, meu Pai, no fim dele, Pai, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor cuidou de nós em todo o tempo que nós vivemos nele, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos viver realmente uma vida de fé, a fé prática, naquilo que o Senhor fez por nós, né, através de Cristo. E é nele que cremos, e é por ele que nós vivemos e nos movemos, Pai. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção lá, sobre os nossos irmãos que estão lá no hospital, Tiago e Carol. Que o Senhor vá cuidando, abençoando, tratando o coração deles lá, abençoando também o Ronivon, meu Pai. Você com ele hoje, ele disse que estava firmando a sua fé. Precisa, meu Pai, o Senhor se revele a ele de forma que isso seja uma convicção do coração, em nome de Jesus. O Senhor vai abençoando ele, abençoando nosso irmão Paulo também, que está passando por um momento ruim de saúde, em nome de Jesus, abençoando o missionário Henrique lá, que a fé dele possa ser um diferencial na forma com que ele possa ajudar lá no Vietnã, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar como igreja do Senhor a viver cada vez mais pela fé, que cada um que está aqui, que cada um que entra aqui possa encontrar a mesma palavra que aqueles homens encontraram. Homens e mulheres que o mundo não era digno deles. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.